Olá, pessoal! Primeiramente, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso perfil e ao nosso canal. Eu sou a Júlia e hoje eu vou mostrar para você um elemento fundamental e essencial para você ter alta produtividade durante o desenvolvimento e a elaboração dos projetos de instalações. Esse elemento, ele é responsável por aumentar a produtividade, fazendo com que você chegue a um faturamento de 2 a 5 mil reais por semana com projetos de instalações. Por semana que eu digo de segunda a sexta, trabalhando 5 dias por semana. E esse elemento é o checklist das etapas de projeto. Nessa semana eu deixei uma enquete nos stories do Instagram pedindo para que você, ou se você não viu, as pessoas que viram comentar e responder à enquete se sabiam quais eram as etapas que deviam ser cumpridas naquele dia. A maioria das pessoas, 87% das pessoas, respondeu que não sabe quais as etapas do projeto vão ser executadas ou que precisam ser cumpridas durante aquele dia, durante todos os dias da semana, na verdade. E o que acontece? Isso é um erro fundamental, esse é um erro básico, que deixam os projetos desorganizados, um projeto sem norte, um projeto sem passo a passo e sem um fluxo constante de trabalho. Então faz com que você perca muitas horas, muito tempo, sem se dedicar, sem focar realmente nas tarefas que precisam ser cumpridas, no passo a passo que precisa ser cumprido. Então, esse checklist de etapas do projeto, ele é um checklist que você vai cumprir item por item cada etapa do projeto. Cada etapa que eu digo é cada lançamento, cada modelagem, cada detalhamento, cada componente que vai ser inserido aí, tudo está listado, tudo está em ordem, está organizado para ter um fluxo constante de projeto, com alta produtividade, sem retrabalho e sem que você empaque em alguma dessas tarefas, em alguma dessas etapas que não possa ser realizada no momento e que você tenha que retornar para etapas anteriores. Então é um fluxo de projeto constante que você vai seguindo uma etapa depois da outra, delimitando as quantidades de horas que você vai dedicar a cada uma dessas etapas e assim você pode se programar durante o dia quais etapas você vai precisar cumprir no dia. Mas antes eu quero te falar o que talvez você ache que é um passo a passo, que é uma descrição das etapas do projeto, mas que está incorreto, tá? Então a descrição dos projetos, dessas etapas, não é simplesmente antes eu vou fazer a parte desse apartamento, a parte do apartamento 1, depois eu vou para o apartamento 2, termino o pavimento tipo, depois eu vou pro pavimento térreo, ou antes eu vou começar pela área de serviço dessa residência, depois eu vou fazer o dormitório, depois eu vou fazer os banheiros. Não é essas etapas de projeto, tá? Isso não é o checklist, isso não garante e não aumenta a sua produtividade durante o desenvolvimento do projeto. Mas se você, projetista, que desenvolve projetos de instalações ou outros projetos, não utiliza esse checklist de etapas, não tem as etapas numeradas, pode ser que talvez você não acredite que isso seja eficaz. Mas eu quero te dizer que você pode estar errado e pode estar errada, porque isso é eficaz sim. Isso traz resultado sim. E se você tem a intenção de aumentar a sua produtividade, de aumentar o valor da sua hora de trabalho, então fazer o que você faria em 2 dias, em fazer em um dia e meio, aqui é o lugar certo. E esse checklist de etapas de projeto pode te ajudar sim, pode te ajudar muito. Por quê? Porque com esse checklist das etapas, a gente tem um fluxo constante de trabalho. Então a gente não empaca, a gente não para em etapa nenhuma, a gente não volta às etapas. Então pode ser que você esteja fazendo isso de forma incorreta. Pode estar desenvolvendo etapas que, se você alinhasse todas elas, otimizaria o seu tempo. Você demandaria menos tempo para desenvolver o mesmo projeto, o mesmo serviço.
Então, o que que acontece? Quando a gente tem esse checklist dentro do escritório, é o que a gente aplica na prática, tá? Pra gente, quem nos acompanha já faz um tempo, já sabe que um dos nossos pilares para projeto é produtividade. E um deles não são só na hora de fazer o projeto, fazer a modelagem, fazer dentro do software, fazer dimensionamento. É fora, é ter a organização do projeto, organização do fluxo do projeto, de cada etapa que precisa ser realizada dentro do projeto. Então, por exemplo, fechamos o contrato de um projeto elétrico agora. O que que a gente vai fazer? Vamos solicitar para o arquiteto ou para o proprietário, para quem nos contratou, que nos envie o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, caso já tenha finalizado. Após receber esse projeto, o que que a gente vai fazer? Qual etapa a gente vai fazer primeiro? A gente já sabe que a primeira etapa é essa análise do projeto arquitetônico, tá? Mas esse é um outro checklist que já foi apresentado aqui. Então, esse é um checklist diferente das etapas do projeto. É um checklist de análise de projeto arquitetônico. Beleza, foi definido todos os pontos, todas as verificações desse checklist de análise de projeto. Agora a gente vai iniciar definitivamente o projeto elétrico. Por aonde que a gente começa? Júlia, o que que a gente vai fazer primeiro? Lançar luminária? Lançar os pontos das tomadas? Lançar interruptores? Ou eu vou antes posicionar o meu quadro de distribuição? Ou eu vou posicionar antes o meu poste de entrada e medição de energia? Ou eu vou, depois que eu já lancei minhas luminárias, eu já vou para o lançamento dos eletrodutos e da fiação entre luminária e interruptor? O que que precisa ser feito? Isso precisa estar delineado, estar esquematizado, ter uma organização, ter um fluxo de projeto. E o que acontece? A gente já fez, a gente já refez, a gente já testou, a gente já errou, e a gente já melhorou até que a gente chegasse num checklist de etapas de projetos para cada um dos projetos nossos. Então, projeto elétrico é um, projeto hidrossanitário é outro, projeto de prevenção contra incêndio é outro, e a gente segue esse checklist. Por quê? Porque uma das nossas prioridades é otimizar tempo, é ter produtividade durante o desenvolvimento do projeto. Então, não tem nenhuma etapa desse projeto que fique empacada em função da outra. Então, por exemplo, você definiu que vai lançar as luminárias, vai lançar os interruptores, vai lançar após isso os eletrodutos e a fiação entre esses dois componentes, luminária e interruptor. Beleza, aí você começa a distribuir as tomadas. Aí você vai ver que naquele eletroduto que você ligou a luminária e o interruptor, também vai estar passando a fiação para a tomada, que está ali do ladinho do interruptor. E aí, você vai lá fazer de novo, passar mais uma vez a fiação, determinar, informar para o seu software ou para o seu projeto que aquele circuito de tomada vai estar passando por aquele eletroduto também. Você vai ter que refazer. São dois trabalhos que você poderia otimizar em um. Então, sim, o checklist funciona assim. Então, por exemplo, essa semana eu já fiz análise de um projeto elétrico e que a gente fechou a proposta. É um projeto grande, um projeto de 4 pavimentos. Já fiz a análise, já passei por todo o checklist de análise. A gente já fez as definições, já fez todas as verificações do projeto arquitetônico e eu vou dar início agora definitivamente ao projeto elétrico. Por onde que eu começaria se eu não tivesse um checklist das etapas? Se eu não tivesse numerado etapa 1, isso, etapa 2, aquilo, etapa 3, 4, 5, até a etapa 27? Cada item desse é fundamental para o meu fluxo de projeto. Então, agora eu vou sentar, vou puxar minha cadeira, vou fazer meu café, vou ligar meu computador e vou fazer o quê? Dar início à etapa 1. Finalizei a etapa 1, eu vou para a etapa 2. Da etapa 2, eu vou para 3. E como a gente já tem uma experiência, a gente já tem vários projetos, um histórico de vários projetos, a gente já tem delimitado aproximadamente quantas horas a gente demora para cada etapa, para cada tipo de projeto. Então, por exemplo, a etapa 1 eu já tenho uma estimativa de tempo que eu demoraria para fazer ela. A etapa 2, a mesma coisa. Então, eu já consigo organizar no dia de amanhã, por exemplo, sexta-feira. Eu vou começar pela etapa 1
eu tenho até a etapa 3 para cumprir amanhã. E aí por diante. Então eu consigo organizar. Ah, não consegui terminar a etapa 3 na sexta-feira. Por quê? O que me atrasou? O que fez o meu trabalho ficar um pouco mais lento? Tudo isso a gente metrifica para a gente conseguir otimizar e melhorar. É claro que quem está começando com projetos, esse tempo vai ser um pouco mais reduzido. Só que acontece que você vai aprendendo, você vai ganhando agilidade e vai ganhando produtividade também no desenvolver dos projetos. Então, o tempo que você demoraria para fazer uma tarefa 4 meses atrás, 6 meses atrás, é muito menor agora. Então você vai otimizando isso, vai metrificando tudo. Então tudo isso são métricas que a gente tem, métricas de tempo por etapa, métricas do valor que a gente recebeu por aquele projeto, em quantas horas a gente demorou para desenvolver esse projeto. Aí você vai pensar: "Ah, Júlia, mas que saco fazer isso. Que saco ficar anotando o tempo que eu demoro para etapa 1, ou para etapa 2, ou para etapa 3. Que saco ficar contando a hora que eu começo uma etapa e vou terminar ela." Não é um saco. Sabe por quê? Porque isso vai resultar lá no seu bolso. Então, se você demorou menos tempo, você vai saber que no seu bolso você vai estar ganhando mais. E esse tempo que você demora para olhar a hora e anotar são 15 segundos, 30 segundos. Tenho certeza que esse tempo não reflete no seu bolso, mas o tempo que você dedica a cada uma dessas etapas, ou tendo retrabalho por não ter essas etapas bem delineadas, vai refletir sim lá no seu faturamento. Então, o projeto que você cobrou R$ 3.200 para fazer, você sabe quantas horas você trabalhou para fazer esse projeto? Você sabe se você trabalhou para ganhar ou você ganhou para trabalhar? Se você jogou dinheiro fora ou se você teve lucro nesse projeto. Ou se você não teve lucro nenhum. Como você vai saber isso? Como você vai quantificar, metrificar isso? Chegar no final do mês, ter o número do faturamento, não saber se foi tempo gasto, o que é lucro, o que não é. Quanto valeu a sua hora? Sua hora tá valendo R$ 30 ou tá valendo 120? Ou tá valendo 210? Quanto tempo você se dedica para cada etapa? Ah, Júlia, eu nem tenho etapa, como é que eu vou saber? Então, lista essas etapas. Veja, fez o projeto, viu que aquela etapa, a número 5, você podia ter feito antes da número 3, o que otimizaria tempo. Isso a gente já fez muito, 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 muito. A gente já tem anos aplicando isso. Não aplicando esse checklist de etapas que a gente tem hoje, porque lá no começo ele não era desse jeito. Ele era muito mais desorganizado, muito mais simplificado. Hoje a gente tem as etapas bem delineadas. E quem não conhece checklist pode ser que conheça os mapas mentais, que são aqueles mapas bem simples, fáceis de entender, mas que são muito detalhados. Então, por exemplo, eu digo simples na questão de simples de visualizar e simples de você seguir, porque ele é bem detalhado, cada uma das etapas, é fácil de você visualizar as etapas que você está desenvolvendo. Então, é também uma oportunidade de você não utilizar só checklist, que tem 1, tem 2, tem 3. Dividir por etapas, dividir por sistemas e colocar nesse mapa mental que te ajuda bastante. Então, esse é um elemento para você aumentar sua produtividade durante o desenvolvimento do projeto. E se você quer produtividade, eu realmente recomendo que você faça esse checklist das etapas de projeto. Júlia, como que eu vou fazer? Como que eu vou saber? É claro que para quem é aluno nosso, quem está lá no treinamento, já recebe esse nosso checklist que a gente utiliza nos nossos próprios projetos dentro do escritório. Mas para você que está começando agora, eu recomendo que você, antes de iniciar o projeto elétrico, nesse caso, como eu segui, dando exemplos de projetos elétricos, vamos seguir nessa linha, tá? Então, antes de começar o projeto elétrico, você tenta mentalizar tudo o que você precisa desenvolver nesse projeto. A partir daí, você vai começar a posicionar na sua cabeça
o que você precisa determinar e definir antes, que você já precisa ter definido. Então, por exemplo, para eu posicionar meus circuitos dentro do projeto, o que eu preciso ter? Eu já preciso ter os pontos das minhas tomadas, as potências delas, os pontos das minhas luminárias, as potências delas e também os meus interruptores. Então, eu preciso ter todos os meus pontos elétricos já listados, já modelados no projeto, lançados no projeto, com a sua potência referida, para daí eu conseguir distribuir em circuitos. Então, você já sabe que essa é uma etapa que tem que ser desenvolvida antes de você posicionar os circuitos, tá? Então, é assim que você vai mentalizando. Então, por exemplo, a etapa 1 do nosso checklist é inserir os vínculos dentro do Revit. Uma etapa simples, básica, que às vezes passa despercebido, então a gente tem uma sequência para você inserir o vínculo, o que você vai fazer com o vínculo. Um adendo aqui para quem não conhece, vínculo no Revit é o quê? É quando você tem um projeto, por exemplo, arquitetônico ou estrutural, que você vai inserir no Revit para partir dele fazer o projeto de instalações, tá? Então a gente vincula com o projeto arquitetônico, porque o que acontece? Se alterar lá no arquivo do arquitetônico o projeto, uma parede, uma porta, por exemplo, vai alterar automaticamente aqui no nosso projeto de instalações dentro do Revit, tá? Então, a parte de vínculos, ela tem uma sequência para ser executada dentro da etapa 1. A etapa 2, por exemplo, é inserir os níveis conforme está no projeto arquitetônico. O passo 3 é fazer o quê? Determinar as potências mínimas das tomadas, das TUGs, das TUEs para o projeto e verificar se a quantidade de tomadas que a gente tem lá no nosso projeto arquitetônico, que muitas vezes vem já com a alocação das tomadas, se está conforme a norma, se está dentro da norma. Aí assim você já vai estimando as potências desses pontos. Então, por exemplo, assim, a etapa 8, por exemplo, é a alocação do meu quadro de distribuição dos circuitos. Então, eu não vou alocar o meu quadro de distribuição dos circuitos antes de alocar minhas tomadas. Então, tudo isso a gente segue um passo a passo, tá? Um passo a passo de etapas mesmo, tudo que precisa ser executado no projeto para não empacar, para não ter problema, para ter um dimensionamento efetivo, uma modelagem e detalhamento também efetivo, tá? Então, esse é um exemplo de checklist das etapas que a gente tem. Como eu falei, para outros projetos a gente também diversifica, a gente tem as etapas bem específicas e realmente a gente vê hoje que tempo não é de se jogar fora. Então, quanto mais produtividade a gente tiver, sem perder ou aumentando a nossa qualidade, a gente ganha muito. Ganha em valor, ganha em vida, ganha em tempo, ganha em investimento, tudo isso vale a pena. Então, um checklist desses você vai melhorando a cada projeto. E eu recomendo que você faça. E essa é uma dica para você fazer o seu checklist de etapas também, tá? Se você achou que não era importante, é importante sim. É importante que você discrimine todas as etapas do seu projeto. Claro que o primeiro checklist que você vai fazer não vai estar completo. Aí no próximo projeto você já vai ajustando, já vai especificando. Ó, nessa etapa aqui eu deveria dividir em 2 etapas. Essa parte do dimensionamento eu podia dividir em 3 itens e fazer eles nessa sequência. Então, essa é uma dica que eu dou para você, é uma dica de ouro que eu gostaria que tivessem passado para mim, tanto na faculdade que eu não tive, quanto depois na minha vida profissional. A gente teve que aprender sozinho, desenvolver sozinho. Então, que você comece hoje a aplicar elementos que aumentem a sua produtividade, que aumentem o valor da sua hora de trabalho, porque ninguém quer trabalhar por pouco. E o valor que a gente cobra para um projeto é um valor fechado. Então, não vai mudar se a gente demorou 5 horas ou 10 horas. O valor já foi fechado, a proposta já foi assinada. Só depende de você ter produtividade e aumentar o valor da sua hora de trabalho. Como eu falei antes, claro que no primeiro projeto, segundo, terceiro projeto, você não vai ter a mesma produtividade do que quando você estiver no seu 10º projeto. Isso é normal, isso é um crescimento.
mas que você, desde o começo, você já comece a delinear quais etapas você precisa cumprir, para daí você ter mais agilidade desde o começo, ter mais produtividade desde o começo dos seus primeiros projetos, tá? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, uma ótima quinta, uma ótima sexta e um ótimo final de semana para vocês.